Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Então, desde o começo eu preciso dizer que estou com saudade dos nossos encontros presenciais. Infelizmente, no contexto em que estamos vivendo, os encontros presenciais não são possíveis. Mas ainda bem que nós temos a tecnologia contemporânea ao nosso favor, possibilitando interações, ainda que virtuais, possibilitando e oportunizando assim que conteúdos, que interações, que conversas e aprendizagens continuem acontecendo apesar da distância e além dos muros da escola. Também preciso dizer para vocês que esse é um vídeo bem caseiro que eu estou gravando. Um vídeo assim sem cortes, sem tratamento e sem edição. Não será possível essa edição, trabalhar com algum tratamento em razão do tempo. Ainda assim, eu espero que ele seja relevante para a sua compreensão do conteúdo proposto para esta aula. E qual é o conteúdo proposto para esta aula? Nós vamos conversar sobre o conto. Isso mesmo, o gênero conto. Nós já iniciamos a nossa conversa lá em sala de aula e agora nós vamos dar a continuidade. O conto nasce dessa necessidade humana de contar e ouvir histórias, ou seja, o surgimento do conto tem a ver com a tradição oral. E quando eu penso na contação de histórias, eu lembro de uma personagem bem especial da literatura, que é a Sherazade. Você com certeza já ouviu a história desta moça que por 1001 noites contou histórias e mais histórias, de modo que o sultão ficou encantado e apaixonado por ela. Eu trouxe aqui os livros para que vocês pudessem ver. Eu tenho aqui os 2 volumes das 1001 noites, tá? Que conta a história dessa moça que tinha a habilidade, o talento de contar histórias e apresenta também as histórias que essa moça contou. Percebam que são 2 volumes generosos, tá bom? Grandes. Ou seja, foram muitas histórias contadas em 1001 noites, ok? Vale a pena ler. Mas continuando. Então o conto nasce dessa tradição oral e tem vários tipos de conto. Os contos eles podem ser contos maravilhosos, também conhecido como contos de fadas. Eu trouxe aqui 2 livros para mostrar para vocês que são de contos de fadas ou contos maravilhosos, tá? Vocês encontram até na biblioteca da escola. Aqui eu tenho, ó, da Marina Colasanti. Ó, Uma Ideia Toda Azul e o outro é 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, ok? Ambos os livros são coletâneas de contos, ou seja, são vários contos, mas olha só a finura dos livros, tá vendo? São vários contos aqui, contos maravilhosos que a autora reúne. E por falar em contos maravilhosos, certamente, ainda que você não tenha lido, você deve se lembrar da história de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e Maria. Essas histórias não são da Disney, tá bom? Essas histórias foram registradas pelos irmãos Grimm, é literatura alemã. E os irmãos Grimm registraram essas histórias da oralidade. Eu trouxe aqui também para vocês verem um livro, tá vendo? Que tem o registro desses contos maravilhosos que os irmãos Grimm escreveram. Tanto Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e assim sucessivamente, tá? Aqui estão. Bom, além deste tipo de conto, que outros contos nós temos? Nós temos também contos fantásticos. Eu mesma gosto muito de contos fantásticos. Tem características próprias, nós vamos estudar mais à frente, mas os contos fantásticos, por exemplo, de Edgar Allan Poe, tá? Tem um outro livro aqui que também tem na biblioteca da escola, e assim que nós voltarmos à normalidade, vale a pena pegar, que são os 100 melhores contos brasileiros. Essa é uma seleção de contos da Objetiva, dos 100 melhores contos do século, do século passado, feita por Ítalo, tá bom? Então vejam, é um livro grosso, digamos assim, mas também com muitas histórias, com muitos contos. Bom, o conto em si tem características bem específicas, características que o diferenciam de outros gêneros. Quais são as características? Uma delas é que a narrativa é curta. Só que atenção, quando eu digo que a narrativa é curta, eu não estou dizendo necessariamente que é escrita em um parágrafo. Embora existam nos contos, mas isso é assunto para uma outra aula, tá? A narrativa do conto pode ser assim de uma lauda, uma página, pode ser um pouquinho mais, mas ainda assim será menor que a novela, menor que o romance. Eu trouxe 2 aqui para mostrar para vocês.
Eu tenho aqui a Metamorfose, do autor Kafka, Franz Kafka, e tenho aqui também o Alienista, de Machado de Assis, ok? Machado de Assis, autor brasileiro, e Kafka é um autor tcheco, beleza? Bom, aqui nós temos duas literaturas, ambos contos, mas vejam, eles são maiores, tá? Aqui, lembrando ali o que eu peguei para vocês, lembra que eu falei, ó, Uma Ideia Toda Azul é um dos contos que reúnem nessa coletânea com vários, então são contos mais curtinhos. Esse aqui também é uma narrativa curta, o Alienista, e esse também é uma narrativa curta, a Metamorfose. Contudo, entretanto, todavia, é um pouco mais extensa que os contos reunidos neste livro, mas ainda assim um conto, com as características próprias do gênero. Quais são as outras características? Bom, outras características são poucas personagens. Já porque o texto é curto, nós temos poucas personagens. O espaço também é reduzido e o tempo também é reduzido. Quero dar um exemplo para vocês, pegando aqui a Metamorfose, que é um livro que eu gosto muito, vale muito a pena ler, é um dos meus preferidos, tá bom? Então aqui conta a história de um rapaz, de um jovem, que Kafka não nos explica o porquê, esse não é o objetivo dele, mas esta personagem acorda metamorfoseada em um inseto. E pela descrição nós entendemos, na descrição feita, que este inseto é uma barata. E toda a história acontece ali, na maior parte, no apartamento dele. E propriamente dito, boa parte no próprio quarto dele. As personagens é a tal da barata, né? O rapaz, o personagem principal, e também a sua família, o círculo mais íntimo, irmã, pai, mãe, que estão ali presentes. Então a gente vê ali uma história curta, com poucas personagens, num espaço curto e num tempo curto. Uma outra característica do conto é ter apenas um conflito, ok? Bom, vamos só recapitular então novamente. Poucas personagens, história curta, tempo curto, espaço curto e um único conflito. Agora, precisamente sobre a narração. O narrador pode ser em primeira ou em terceira pessoa, ou seja, pode ser um narrador observador ou um narrador personagem. A escolha do narrador vai depender da intencionalidade do autor. O tempo também pode ser de duas formas: cronológico, que seria o tempo real, o tempo do relógio, ou também poderia ser o tempo psicológico, da memória, tá bom? Aquele tempo da lembrança das personagens ou da personagem. A escolha do tempo também será determinada pela intencionalidade que o autor, o escritor, quer dar à sua narrativa. Em resumo, este é o gênero. É um gênero que eu aprecio muito e gostaria muito que vocês também tivessem intimidade com este tipo de texto. No momento, nós estamos estudando as características, vamos observar algumas obras para depois produzirmos os nossos próprios textos, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar conversando sobre o conto, mas vamos falar também sobre o foco narrativo, beleza? Nos encontramos então amanhã. Beijo no coração e até a próxima. Olha, estou morrendo de saudade. Bye, fui.